Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Pedro Feitosa, mais uma semana começando, lógico, com aquelas análises, aquele palpite gratuito. Tivemos uma semana aí bastante positiva e vamos direto às análises dos jogos do dia. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, já se inscreve, deixa aquele like, deixa aquele comentário, deixa o feedback de vocês. E vamos para os jogos do dia dessa terça-feira de futebol. E vamos direto às análises dos jogos do dia de hoje. Primeiro jogo aqui na tela com vocês, Manchester City contra RB Leipzig. O Manchester City está pagando 1,40 para poder vencer em casa o RB Leipzig. O primeiro jogo foi 1-1. O City precisa vencer se quiser avançar na competição na Champions League. O City marcou gol nas últimas 8 partidas, não perdeu nenhuma das últimas 8, marcou primeiro nas últimas 4 e teve pelo menos um gol no primeiro tempo em 80% dos seus jogos. Do outro lado, o jogo contra o Leipzig, que está relativamente bem também, marcou nas últimas 6, não perdeu 80% dos seus jogos, marcou 2 ou mais gols em 60% deles. Para esse jogo aqui, não vou mentir, a minha ideia aqui é vitória do Manchester City. Acredito que o City deve avançar na competição e de forma bem direta, acredito muito nessa vitória do Manchester City, sim. Só que essa odd aqui a 1,40, onde você ainda teria que buscar um outro jogo para poder ter uma aposta ali para você colocar uma unidade, eu relativamente já não acho interessante. Mas a gente pode vir aqui na opção de criar aposta, Manchester City Leipzig, clica aqui em opções, aí você vai vir em criar aposta, e você vai trazer vitória do Manchester com Leipzig. Essa é uma opção. Mas se você disser assim, Pedro, dá muito trabalho, eu não quero fazer essa parte de criar aposta não, a aposta ela já vai estar disponível aqui ó, na opção especiais. Você vem aqui especiais e a minha análise para esse jogo é casa ganha e marca mais que 1,5 gols na partida. Então, ó, casa e mais de 1,5 a 1,55. Pode ser uma vitória do Manchester por 2-0, pode ser uma vitória do Manchester por 2-1, 3-1, 3-2. O que é que a gente busca nesse mercado é vitória do Manchester City no jogo e mais de 1,5 gols no jogo. Essa é a minha análise para Manchester City, RB Leipzig, jogo que vale vaga para a próxima fase da Champions League. Então assim, os times de certa forma tem que se abrir um pouco mais, porque é jogo decisivo, não tem mais jogo de volta, não tem mais conversa, é agora, ou vai ou vai. E esse jogo do City Leipzig que eu trouxe a análise para vocês é justamente o meu palpite gratuito para essa terça-feira. É vitória do City, mais de 1,5 gols no jogo, um odd de 1,55, coloquei aqui uma unidade, a minha unidade é de R$1.000. Você não precisa espelhar a sua unidade pela minha, tá? A minha unidade é de 1.000 porque a minha banca é acima de 50 mil, por isso que eu trabalho com unidade de 1.000. Então, Pedro, como é que eu faço para dividir a unidade? Em breve eu posso trazer aqui algum conteúdo para vocês falando sobre isso. Fala nos comentários se vocês acham interessante, mas basicamente é pegar o valor que você tem e dividir por 50 vezes, lá você vai encontrar a sua unidade. Então, coloquei aqui vitória do Manchester City, mais de 1,5 gols na partida, com uma unidade. Esse é o meu palpite gratuito para essa terça-feira de Champions League. E vamos aqui à análise do jogo 0-2, mais um jogo válido pela Champions League. Temos Porto contra Inter. O jogo de ida, a Inter conseguiu sair vitoriosa, 1-0, resultado seco. Não é um resultado que vem acontecendo muito no caso do Porto. O Porto tem sido um time que tem feito jogos com muitos gols. Ó. Marcou primeiro em 90% dos seus jogos, marcou em 9. Isso aqui de marcou em 9, marcou primeiro em 9 é justamente porque ele não marcou gol contra a Inter de Milão. Dos seus últimos 10 jogos, o único jogo que ele não marcou gol foi contra a Inter de Milão. Não perdeu 80% dos seus jogos, marcou 3 ou mais gols nas últimas 2 partidas e teve over 2,5 nas últimas 3. Para esse jogo, poderia sim trabalhar aqui um Milan um empate, um Porto empate, Porto empate anula, confundi porque joga contra o Inter de Milão. Acredito que o Porto deve ter o comando dessa partida, a Inter deve jogar um pouco mais segura, tentando segurar o seu resultado que construiu em casa, mas para esse jogo eu prefiro trabalhar aqui, ó, mercado de gols, o mais de 2,5 gols com 91% de retorno, entrada seca, entrada única ali com uma unidade. Por quê? Primeiro, o Porto é um time que avança muito as suas linhas. Segundo, como ele vai avançar demais as suas linhas para poder tentar
igualar o resultado que a Inter construiu em casa, ele vai acabar se expondo. E a Inter de Milão tem um time ofensivamente interessante. Então pode ser que a Inter de Milão acabe marcando um gol, às vezes até mais do que um gol nessa partida. E o Porto tem grande chance de marcar gol. Então assim, para esse jogo poderia trabalhar ou ambas marcam a 1,75 ou mais de 2,5 gols a 1,91. Eu particularmente prefiro trabalhar o over 2,5 a 1,91. Mas se você se sente mais confortável em trabalhar o mercado de ambas, pode ser uma opção também. Mas a melhor análise para esse jogo que eu faço é mais de 2,5 gols no jogo de Porto contra a Inter de Milão, o jogo válido pela Champions League. E para encerrar a nossa terça-feira aí, que não tem tantos jogos assim disponíveis, mas temos um jogo interessante aqui de Copa do Brasil, jogo de América Mineiro contra Santa Cruz. O América Mineiro marcou gol nas últimas 10, não perdeu nas últimas 10, marcou no primeiro tempo em 80% dos seus jogos, teve over 1,5 gols nas últimas 7. Joga contra um Santa Cruz que vem marcando gols também, marcou nas últimas 9, porém levou gol nas últimas 7. Teve também over 1,5 nas últimas 9. Temos aqui um enfrentamento de um time da primeira divisão, que é o América Mineiro, que está muito bem, um time que ainda não perdeu na temporada de 2023, jogando contra um Santa Cruz, que é da Série D, tá jogando ali Campeonato Pernambucano, acabou de perder inclusive para o Sport, tá jogando a Copa do Nordeste, está em quinto colocado, não está nem posicionado dentro da zona de classificação. Falando tecnicamente de plantel, de equipe, o América Mineiro é muito superior ao time do Santa Cruz. Lógico que a gente está acostumado a ver aí grandes zebras, principalmente na Copa do Brasil, onde você tem esse enfrentamento com um distanciamento de uma equipe da Série A enfrentando a equipe da Série D. Mas para esse jogo, acredito sim na vitória do América Mineiro. Acredito que o América Mineiro, jogando em casa, vivendo um ótimo momento nessa temporada, deve sair vencedor desse encontro e levar a vaga para Minas Gerais. Então a minha análise para América Mineiro e Santa Cruz é vitória do América Mineiro, jogo válido pela Copa do Brasil. E dessa forma nós encerramos mais um vídeo de análise aqui no canal do Pedro Feitosa, onde eu compartilho com vocês como é o pensamento de um trader esportivo, como é o pensamento profissional da análise de um jogo. Espero que vocês estejam curtindo, não se esquece de se inscrever, deixar o like, deixar aquele comentário, feedback. Espero vocês nos próximos vídeos.